Minasan konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito pedido neste canal, que são partículas. A gente vai começar a dar enfoque em alguns vídeos, em algumas partículas, já que vocês pedem tanto, é um assunto muito importante, porque a gramática japonesa, a língua japonesa é feita da interação das partículas com as demais palavras. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a partícula E a partícula K. Tudo isso a partir de agora. E não se esquece de se inscrever aqui neste canal, a gente tem conteúdo toda semana. Você se inscreve aqui, ativa o sininho, porque daí você vai ser notificado quando sair vídeo novo. E deixa também aqui o seu comentário sobre o assunto, sobre sugestões, sobre o que você está achando. Beleza? Então bora! As duas partículas que a gente vai abordar nesse vídeo são duas partículas bastante simples da língua japonesa. Como eu falei na introdução do vídeo, o idioma, a língua japonesa, ela tem partículas, essas estruturas gramaticais que dão função aos termos, às palavras dentro de uma oração. Então é muito importante a gente estudar as partículas e é muito importante a gente saber as partículas mais básicas, saber bem sobre as partículas mais básicas, porque isso constrói a estrutura, o fundamento da língua japonesa, de maneira que a gente possa sofisticar e aprender cada vez mais. A partícula K, muita gente já conhece, vamos começar por ela, é uma partícula interrogativa. Ela traz uma ideia de questão, de questionamento, no final, de pergunta, no final de uma frase. Então, vamos dar um exemplo. Ela é escrita sempre em hiragana, essa simpática letrinha aqui, K, e a gente vai dar um exemplo, vamos ver ela dentro de uma frase bem básica. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Que horas são, né? Ima significa agora, nanji significa que horas e desu ka tá afirmando com pergunta, tá com K no final. Embora ela traga essa ideia de pergunta, a partícula K é muito mais usada na linguagem mais formal e na linguagem escrita também, tá? Ela traz uma certa formalidade, um certo enrijecimento no discurso. Você com seus amigos, você com pessoas com quem você tem intimidade, você não tem a necessidade de utilizar a partícula K. De maneira que essa mesma frase que eu acabei de falar, ima nanji desu ka? Que horas são? Poderia ser entre amigos, simplesmente ima nanji, e você dá essa entonação de pergunta no final da frase. Ima nanji, a língua japonesa é maravilhosa, né? Porque entre amigos você manda, é super prático, você manda esses 3 kanjis, ima nanji, e é isso aí. Que horas são? É muito comum na linguagem polida a partícula K ser antecedida do verbo auxiliar des, aquele que afirma coisas. A gente já falou bastante neste canal sobre des. Clica no card que está aqui em cima, abre ele numa outra aba e assim que terminar esse vídeo, dá uma explorada em outros vídeos em que a gente aborda des e outras questões gramaticais. Mas o lance é que K aparece muito junto com des, né? Desu ka, que é pergunta. Por exemplo, em kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Quanto custa isto, né? Kore é isto, né? Kore wa ikura desu ka? Né? Ikura significa quanto, né? Quanto custa isto? Ou em expressões do dia a dia que são muito usadas, por exemplo, sou desu ka? É mesmo? É verdade? É isso mesmo, né? Sou desu ka? Ou ii desu ka? Posso? Né? Tá tudo bem? Posso? Né? Aí o sentido pode variar um pouquinho de acordo com o contexto, mas esse i significa bom, então tá bom, né? Sendo bem literal, e muitas vezes o sentido é eu posso? Ii desu ka? Né? Ii desu ka? Posso? Mas cuidado, evita usar o K com verbos no infinitivo, na forma de dicionário, como a gente chama, né? Soa um pouco não muito natural, por exemplo, iku ka, né? Você vai? E eu falei isso já num outro vídeo aqui no canal, vou deixar no card, vou deixar o link aqui embaixo também. Coisas como iku ka, esse iku, né, na linguagem de dicionário, com o K, junto ele dá uma certa estranheza, são poucas as situações que isso soa natural. Homens mais velhos, personagens de anime podem até usar dessa maneira, mas uma conversa de dia a dia, isso vai soar, na maior parte das vezes, bastante esquisito. Kuru ka? Você vem? Taberu ka? Você vai comer? Né? Coisas assim, não. Aí é só você tirar o K, né? Iku, taberu, kuru. E agora eu vou ensinar uma outra maneira de você incorporar o K em frases mais, como vou dizer, mais indiretas de você fazer perguntas. E é aqui eu abro um parênteses para falar de cultura japonesa, né? A cultura japonesa, isso se reflete no idioma também, eles têm uma preferência pelo indireto. Coisas muito diretas
no japonês, elas são um pouco evitadas, né? Os japoneses têm um pouco de vergonha mesmo, é um pouco mais tímido e evita ser muito direto em qualquer situação. Isso se reflete demais na linguagem. Não que tenha nada errado com uma pergunta como "Ima nanji desu ka?", né? "Ima nanji desu ka?", né? Que horas são? Mas essa é uma pergunta muito direta. Então tem uma outra maneira da gente perguntar a mesma coisa sendo mais indireto. E nessa maneira a gente vai usar a partícula ka depois de nanji, né? Nanji ka. Fazendo isso, né, juntando ka com palavras de natureza interrogativa, a gente cria uma estrutura que pode ser seguida de um verbo, perguntando se a pessoa sabe que horas são. Por exemplo, "Ima nanji ka wakarimasu ka?", você saberia me dizer, você sabe que horas são agora? Trazendo nanji ka para o começo da frase e seguindo esta palavra de wakarimasu ka, a pergunta fica um pouco mais indireta, né? Você sabe que horas são? Em português soa direto, talvez vocês não consigam perceber tanto a diferença de direto e indireto na tradução, mas em japonês dá uma atenuada dessa coisa de ser muito direto. Outro exemplo, "Kore ikura ka oshiete kudasai?", por favor, me diga quanto que isto custa. Ikura, a gente já viu, quer dizer quanto. Ikura ka quer dizer o quanto. O ka, ele tá junto com o ikura e vai puxar um verbo. Ikura ka oshiete kudasai, né? Oshiete kudasai quer dizer, por favor, me diga, me informe, me ensine, dependendo do contexto. Então, ikura ka oshiete kudasai quer dizer, por favor, me diga, me informe o quanto custa kore, isto. Outra palavra interrogativa, dare, que significa quem. Dareka, você está trazendo uma interrogação para o quem, né? Em alguns contextos pode ser alguém também. Dareka imasu ka? Né? Tem alguém aí? Né? Dareka, né? Dareka, quem? Né? Não dá para traduzir isso, né? Tipo, quem? Interrogação. Tem? Existe aí? Seria uma tradução bem literal. Tá, mas você pode falar, por exemplo, "Kono hito dareka shitemasu ka?", você sabe quem é esta pessoa, né? Dareka vira uma coisa só, puxa um verbo na sequência, shitemasu ka, né? Você sabe quem é esta pessoa? Kono hito dareka shitemasu ka? Então dá para usar o ka também desta maneira, não só no final da frase, ele pode também aparecer no meio da frase, puxando um verbo e trazendo essa comunicação um pouquinho mais indireta em japonês também. Muito bem, a partícula ka é uma partícula muito importante, uma partícula mais simples e que muita gente já sabe, principalmente o lance dela vir no final da frase, puxando interrogação. Outra partícula na mesma linha, também bastante simples, é a partícula e, esta simpática letra aqui ao meu lado. Mas cuidado, porque logo de cara a gente já precisa prestar atenção, porque quando a gente estuda hiragana, a gente vai aprender essa letra re, letra bem facinha, só que ela é lida como re, H-E, um leve som de R-E, re. Mas isso quando ela estiver sendo usada para compor outras palavras, né? Normalmente para compor aí substantivos em japonês. Quando essa letra estiver sozinha, tendo função gramatical de partícula, ela não é lida re, ela é lida como e, simplesmente a letra e. E é sobre esta partícula, ela como partícula, que a gente vai falar um pouco a partir de agora. O interessante é que a partícula e, né, diferente de muitas outras partículas do japonês, ela tem uma única função, que é mostrar a direção de uma ação. Então ela é muito usada para quando você vai falar eu vou para o Japão, eu vou para São Paulo, eu vou para a estação, eu vou voltar para casa. Ela tem essa coisa de direção. Então vamos dar alguns exemplos para a gente entender melhor isso em japonês. Nihon e ikimasu. Nihon e ikimasu, tá? Nihon é Japão. Ele é seguido da partícula e sempre em japonês as partículas elas vão interferir, elas vão influir no termo que vem antes delas. Então, Nihon e, né, quando aparece a partícula, ela vai jogar o seu efeito, como se fosse um item de um jogo. Ele vai ter efeito no que tem antes. Então, é para o Japão, em direção ao Japão. E o que tem isso? Ikimasu, vou. Né? Aí você especifica o movimento. Que tipo de movimento é esse? É o ir, né? O verbo mesmo. Né? Então, Nihon e ikimasu, vou para o Japão, vou em direção ao Japão. Vamos fazer uma rápida comparação com a partícula ni, que também pode ser usada para marcar um local. Sempre que a gente forma uma frase em japonês com a partícula e, com esse sentido de direção, a gente pode substituir e por ni, tá? Então nas frases Nihon e ikimasu,
eu posso falar Nihon ni ikimasu. Nihon ni ikimasu. Pode ser também, elas são trocáveis. Tem uma leve diferença entre uma coisa e outra, bastante sutil. Ni, ele traz uma ideia mais específica, ela traz uma especificidade maior. Por exemplo, eki ni ikimasu. Eu vou para a estação. Dá uma ideia muito específica que você vai, o final é a estação. Você vai chegar na estação, é para lá que você vai, tá? É bem sutil. Quando você usa o e, né? Ekie ikimasu. Ekie ikimasu. Ele traz uma ideia mais de vou em direção à estação. Eu vou para aqueles lados, eu vou para a estação. Lógico, você pode estar sendo específico também e usar o e. Por isso que eu falei que é uma diferença sutil, né? O ni é uma coisa bem definitiva, bem marcada, é aquele local específico e nenhum outro. O e, ele já abre possibilidades de você utilizar falando simplesmente que você vai para aquela direção, tá? Tem essa diferença. Mas ni e e são trocáveis na maioria dos casos. Já ni, não. Né? A partícula ni é uma das partículas mais versáteis da língua japonesa. Ela tem muitas funções que são umas diferentes das outras, então não, de jeito nenhum. Quando tem ni, você não pode trocar sempre por e. Só o e que sempre pode virar ni. Outros exemplos com e pode ser uchi e kaerimasu. Uchi pode ser minha casa, meu lar. E kaerimasu, né? Kaerimasu significa voltar. Então voltarei para a minha casa, em direção à minha casa. E também está presente numa expressão de boas-vindas, né? Por exemplo, você vai recepcionar um japonês que acabou de chegar no aeroporto para visitar o Brasil, você pode falar Burajiru e yokoso, né? Yokoso quer dizer bem-vindo, seja bem-vindo, né? Então Burajiru e yokoso, seja bem-vindo ao Brasil. Nihon e yokoso, né? Eles falam bastante lá no Japão. Seja bem-vindo ao Japão. O e faz parte dessa expressão também. Um último exemplo, fora dessas questões de ir e vir, né? Pra gente usar o e, pode ser, talvez, tomodachi e meru o kurimasu. O e, ele traz uma certa formalidade, um pouco maior do que o ni. Você poderia falar tomodachi ni meru o kurimasu. É mais tranquilo e soa mais do dia a dia, soa mais oral do que e. E traz uma coisa mais escrita, um pouco mais formal. Mas o sentido é o mesmo. Tomodachi e meru o kurimasu. Vou mandar um e-mail para o meu amigo, em direção ao meu amigo. Vou enviar para o meu amigo. Tomodachi e, tá? Esse é um uso um pouco diferente dos exemplos mais comuns que a gente vê com a partícula e. Muito bem, chegamos ao final dessa primeira edição, sei lá, de vídeos focados em partículas, que é um assunto bastante pedido no canal. Espero que você tenha aprendido essas duas, que são partículas bem fáceis e bem essenciais. Deixa aqui embaixo o seu comentário falando o que você achou, deixa as suas dúvidas, sugestões. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e vem fazer parte da nossa comunidade de estudantes de língua japonesa através da cultura pop. Vai lá em www.cursonihongo.com.br, você coloca o seu e-mail, é muito rápido e você ganha de presente o e-book que eu mesmo escrevi e um curso de 8 vídeos, um mini curso de 8 vídeos com beabá da língua japonesa. E como sempre eu digo, dá uma explorada aqui no canal porque você tem diversas aulas e conteúdo muito legal para aprender japonês se divertindo. Até o próximo vídeo, já né?